Olha, hoje foi um dia daqueles, caótico. E eu tinha duas opções: não postar nada hoje no canal ou ligar a câmera, ligar a luz e fazer esse vídeo. E eu escolhi essa segunda opção porque tem tudo a ver com a sua barba. Cara, já recebi mensagens de caras falando que, putz, raspei tudo. E aí vou saber por quê. E o cara fala que foi no impulso. Um dia ele acordou e a barba tava toda desgrenhada, tava amassada, não tava crescendo direito, já tava alguns dias meio feia, meio esquisita, e aí deu um basta e tirou. O cara desiste do processo porque aquele dia não foi perfeito. E aí, voltando para casa de bicicleta, antes de gravar aqui, eu tava pensando nisso. A minha constância aqui de gravação no YouTube é mais ou menos como deve ser a constância de cuidar da barba. Se eu só postar vídeo quando eu tiver com tempo de sobra, com a luz ideal, com uma ideia incrível na cabeça, com tempo para editar, cara, o canal morre. E se a gente cuidar da nossa barba só naqueles dias em que, poxa, ela tá direito, a gente tá feliz com o que tá vendo no espelho, você vai viver raspando ela. Porque no final o que acontece, principalmente quem tá deixando a barba crescer agora, ou quem nunca conseguiu deixar ela passar de uma certa fase, é que tem uma grande verdade que sempre vai ter uma fase feia. Vai ter uma fase que você não gosta, vai ter uma etapa em que ela vai estar coçando demais, ou que vai ter uns pelinhos que estão sempre ali meio espetados para fora, meio sem formato. Não importa o projeto que você tenha aí para sua barba, ou o estilo que você quer deixar, que você sonha ter, vai ter uma fase feia. E aí o meu conselho para essas horas é, cara, senta, relaxa, espera, continua cuidando bem dela mesmo nesses dias, porque isso sempre passa também. E aí tem o que fazer nessas horas, né? Se ela tá coçando demais, poxa, um balme ali de barba para hidratar resolve. Se ela tá muito espetada, você pode usar um modelador ou até uma pasta modeladora para tentar dar uma alinhada. Assim, talvez não resolva 100% na hora, mas como ela tá crescendo o tempo inteiro, é sempre uma fase, né? Uma etapa que ela tá passando. Muitas barbas precisam de mais tempo para ganhar um certo peso, um certo volume, para não ficar crescendo tanto para as laterais, por exemplo. E esse é um problema que eu vejo muito, assim, os caras que queriam ter uma barba grande, mas não deixam ou sempre raspam quando ela começa a ficar muito volumosa para lateral. E aí, ou você tem paciência, ou você adota um estilo que você vai ter os pelos sempre mais baixos aqui, ou vai pegar uma escova com umas cerdas mais duras e todo dia fazer uma massagem para baixo, para acostumar o fio a crescer mais para baixo. O lance é você não deixar esse dia, que talvez não tá tão bom, te dominar e você acabar fazendo alguma coisa que você vai se arrepender depois. Uma segunda lição que eu tiro disso é que o básico bem feito sempre é melhor do que uma coisa muito bem elaborada que seja esporádica. Não adianta você fazer uma barboterapia completa, com tudo, uma vez por mês, sendo que todos os outros dias você nem lava direito. Hoje eu não consegui fazer um vídeo que eu tava super planejando para fazer, sabe? Eu queria ter chegado mais cedo e gravado já um roteiro que eu tenho aqui, terminado de editar um que já tá meio pronto, mas eu tenho esse compromisso de estar aqui com vocês toda quinta-feira. E eu queria muito continuar fazendo isso e eu não quero parar só por conta de algum perrengue que aconteceu. A mesma coisa com a barba. Se você tá sem tempo de escovar, de secar com secador direito, de fazer toda aquela sua rotina que é legal fazer com calma ali, de frente pro espelho, cara, faz o básico bem feito. Lava no chuveiro com um shampoo de barba, passa um balme rapidinho ou as gotinhas de óleo, carrega sempre um pente no bolso para ir penteando e alinhando quando você estiver indo para o trabalho, mas não deixa de fazer. Garantir o básico bem feito é o que vai manter o fio da barba saudável, garantir o básico bem feito na academia, o que vai manter pelo menos o seu corpo minimamente saudável, é isso. E uma terceira lição aqui é não tomar decisões que sejam permanentes num dia que for ruim. Eu quase decidi parar hoje porque o dia estava mega corrido, tô super cansado, eu queria muito chegar em casa, sentar no sofá e jogar um videogame, mas eu não ia ficar bem com isso. Já aconteceu algumas vezes isso no passado, e toda vez que aconteceu, que eu não gravei, ou que eu não fiz aquilo que eu tinha me proposto a fazer, foi o primeiro dia de uma procrastinação aí que ia acontecer durante muito tempo. Por isso que se você decide raspar tudo, mudar radicalmente, porque tá num dia que não tá bom, segura.
Cria aí uma lei de 24 horas, sabe? Espera pelo menos um dia passar para ver se aquela decisão que você está tomando é de fato aquilo que você quer ou se é só uma coisa de impulso, porque você não estava num momento muito bom. É melhor a gente fazer alguma coisa de impulso no momento que a gente está bem do que no momento que a gente está mal, né? Então, se o barbeiro errou, se você foi a parar e aparou demais e não ficou do jeito que você queria, se, sei lá, de repente acordou meio da pá virada e resolveu, falar, cara, vou mexer nisso daqui tudo, espera, faz aquele básico bem feito, depois no dia seguinte você volta e vê se é isso mesmo que você quer. Eu acho que com isso a gente consegue diminuir bastante a frustração. E é isso, cara, esse vídeo aqui é meio que a prova disso, sabe? Se ele tá no ar aí na quinta-feira, é porque eu consegui fazer, eu consegui manter esse compromisso de alguma forma, mesmo num dia que não foi muito bom. Não foi exatamente aquilo que eu queria fazer, mas eu acho que a minha frustração de não fazer nada ia ser muito maior. Do mesmo jeito que já aconteceu da minha frustração de ter tomado alguma decisão em cima da hora, por impulso, por conta de um dia que não foi legal. E aí eu queria ter essa conversa com você aqui nos comentários. Você já teve alguma coisa assim? Já tomou alguma decisão por impulso que depois você se arrependeu? Ou já desistiu de fazer alguma coisa porque não estava nas condições ideais, não era bem aquilo que daquele jeito que você queria fazer? Eu tô dando como exemplo aqui esse vídeo do canal e também o cuidado com a barba, mas isso vale para tanta coisa, né? Por isso, manda aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. Por isso, manda aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. E aproveita que você vai estar por ali, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aí para se inscrever, ativa o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo e eu te vejo no próximo Sem Correria. Até!